sensações que vocês devem conhecer. A mão começa a suar, a gente começa a gaguejar, esquecendo que ia falar, dor de barriga. Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com o segundo vídeo. Eu não sei se vocês lembram, mas no outro vídeo eu tinha falado de uma entrevista que eu usei o meu espanhol aprendido nas telenovelas mexicanas. Vocês lembram? E hoje eu vou contar um pouquinho melhor como foi. Lá eu mencionei que eu ia fazer 2 vídeos falando um pouco sobre a minha carreira e dando dicas. Eu também falei que esses 2 vídeos fazem parte do programa da Nestlé chamado Nutrindo os Sonhos dos Jovens. Como eu expliquei, esse é um programa que visa preparar os jovens para o mercado de trabalho e aumentar a chance deles encontrarem um emprego. Eu fui para entrevista de estágio numa grande empresa e lá estava escrito que era para trabalhar na área internacional. Eu confesso que nesse momento eu quase recuei. E eu já contei para vocês aqui a minha difícil trajetória com o inglês. E nessa época eu ainda tava com inglês básico, mas mesmo assim eu decidi encarar. E eu me preparei da seguinte forma: eu deixaria claro que eu ainda tava aprendendo inglês, me comprometeria a me desenvolver durante o estágio. Focaria na minha facilidade de me comunicar e de me relacionar com as pessoas. E obviamente iria destacar a minha habilidade com o espanhol. E foi exatamente isso que eu fiz, gente. Comentei sobre as minhas dificuldades, mas eu fui incisiva em demonstrar a minha vontade de crescer e também as minhas habilidades, né? Porque a gente não é bobo. Olha só, chegando lá, eu tive a grata surpresa de saber que a vaga era especificamente para trabalhar com a América Latina. Eu fiz uma entrevista e uns dias depois eu recebi uma ligação falando que tinha sido aprovada. Com essa experiência eu percebi que importa demais a forma como a gente fala e também a forma como a gente se vende. E aqui, obviamente, eu não estou falando sobre mentira, mas existem muitas formas da gente destacar o que a gente tem de melhor. Então fica a dica. Mas a gente sabe que nem tudo são flores e uma das perguntas que vocês já me fizeram é sobre racismo, né, nas entrevistas de emprego. Sim, já aconteceu comigo. Eu lembro que eu fui pra uma entrevista e aí eu já tinha mandado meu currículo antes. Quando eu cheguei lá, a entrevistadora ficou claramente desconfortável e assustada quando me viu. Essas são coisas que realmente acontecem, a gente sabe que sim, mas o importante é a gente não parar por isso. Eu lembro que na época eu cheguei até a comentar essa situação com a minha mãe e ela me aconselhou a fazer o que eu fiz, que foi continuar, não parar. Continuei mandando currículos, indo em outras entrevistas até conseguir um novo emprego. Ah, mas aqui vale dizer que se você sofrer discriminação, racismo, homofobia de forma explícita, você pode e deve denunciar. Agora, uma outra situação que rolou em uma outra entrevista, muito por conta da timidez e da insegurança. Eu lembro que essa situação me ajudou demais, porque mesmo eu não tendo passado, eu saí de lá decidida a melhorar a minha habilidade de apresentar trabalhos, de fazer apresentações e falar em público. Dessa vez eu tinha que apresentar um plano de comunicação para os avaliadores. E hoje eu vejo que o meu erro foi focar muito mais nas ideias do que no como fazer as outras pessoas entenderem essas ideias. Porque às vezes na nossa cabeça tá tudo claro, sabe? Tá tudo assim, tranquilo, esquematizado. Mas a gente tem que se preocupar em como a gente vai expressar, a colocar isso pra fora. E por não ter estruturado isso muito bem na hora, eu fiquei muito nervosa. Aquelas sensações que vocês devem conhecer. A mão começa a suar, a gente começa a gaguejar, esquecendo que ia falar, dor de barriga e com essa explosão de sentimentos não deu muito certo. No mesmo dia saiu o resultado e eu não fui uma das pessoas que passou, né, para a próxima etapa do processo seletivo. Eu confesso que na época eu fiquei muito frustrada. Era uma super chance, uma super oportunidade. E eu já tava quase finalizando a faculdade, então assim, foi uma bad. Mas a lição que eu tirei disso, gente, é que a gente tem que se preparar. Não adianta. Hoje, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma apresentação, o que é muito recorrente, eu gosto sempre de escrever o que eu vou falar, pelo menos os tópicos. Gosto também de organizar as ideias e treinar. Eu apresento na frente do espelho, apresento pra alguém que vem aqui em casa, apresento e apresento. E esse treino é muito bom também pra gente receber feedbacks. Não fique com medo dos feedbacks, não fique. Então apresente pra outras pessoas. E hoje, apesar de não fazer tantas entrevistas pra vagas de empregos, eu faço muitas apresentações como essas daqui da foto. E eu posso dizer que a partir do momento que eu comecei a me preparar mais, as coisas começaram a fluir de uma forma bem melhor e eu já não fico mais tão ansiosa com apresentações públicas. Nem nervosa, nem tremendo tanto, nem quase chorando. O treino faz com que eu me sinta mais confiante. Eu dou aquela bela respirada
antes de começar a falar. E pronto. Me diz se eu não parecia tranquila na imagem que eu mostrei aqui pra vocês. Me digam, me digam. Ah, e eu lembrei aqui agora que há mais ou menos um mês atrás eu usei essa estratégia pra uma entrevista de um processo seletivo que eu tava fazendo. Essa entrevista era em inglês. Então vocês imaginam como o corpo reagiu, né? Já bate aquela insegurança, aquele medo e etc. Mas eu segui exatamente o passo a passo que eu falei aí atrás pra vocês. Ensaiei. Treinei as possíveis perguntas, as respostas. Treinei com amigas e amigas que falam inglês. Treinei também com a minha professora. E quando chegou a hora da entrevista, eu tava muito menos ansiosa. Então, pra fechar esse vídeo, vamos recapitular. Nas entrevistas, aprenda a vender o seu peixe. Tente não deixar as barreiras te pararem. Perceba as suas dificuldades e tente driblá-las, sabe? Eu tive algumas aprovações e reprovações ao longo da minha vida. Mas o importante é que, apesar da tristeza que bate na hora, todo mundo sabe que bate, eu entendi que eu poderia tirar lições importantes de cada uma dessas situações. Lições essas que me fizeram traçar estratégias pra melhorar, sabe? Agora, essa é a minha experiência. Eu quero muito conhecer a experiência de vocês. Me contem aqui embaixo. Eu agradeço o convite da Nestlé. Esse é o segundo vídeo do programa Nutrindo os Sonhos dos Jovens. E esse é um programa que busca capacitar jovens através da educação complementar e qualificação profissional. E eu vou deixar o link do programa aqui embaixo na descrição pra vocês conhecerem mais o programa, porque lá tem uns vídeos, umas matérias muito legais que podem ajudar quem tá nessa caminhada em busca de um emprego. Acredita, vai ajudar nossa carreira. Eu espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento de histórias. Se gostaram, não esqueçam de curtir e de comentar também aqui embaixo o que vocês tiraram desses dois vídeos, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.